Vamos falar hoje sobre o patrimônio, né, tão importante, né, por ser objeto da contabilidade, e hoje será a razão do nosso encontro. Objetivo, então, apresentar o conceito e os elementos que compõem o patrimônio. Né? Conceito, elementos do patrimônio, bens, direitos e obrigações, situação líquida, origens e aplicações de recursos, definições usuais em contabilidade a respeito do patrimônio, atos e fatos administrativos. Conceito de patrimônio. O patrimônio, sendo objeto da contabilidade, define-se como um conjunto formado pelos bens, pelos direitos e pelas obrigações pertencentes a uma pessoa física ou jurídica e que seja passível de avaliação em moeda. Aqui vale, né, ressaltar aquela ideia básica, né? Estamos falando de bens, né? Bens são aqueles que são nossos, né? Elementos patrimoniais são nossos, que estão na nossa posse. Direitos, né? Também elementos patrimoniais são nossos, mas não estão na nossa posse, portanto, temos o direito de receber, o direito de buscar, o direito de pegar, e pelas obrigações, né? As obrigações fazem parte do patrimônio. Por quê? Elas são uma parte negativa do patrimônio, mas porque a entidade precisa honrar essas obrigações. Uma entidade que não honra suas obrigações, ela perde credibilidade, então não se negocia mais com ela. Se ela perde a capacidade de pagar as obrigações, ela vai em direção ao que a gente chama de falência. Comentaremos mais a seguir. O patrimônio contém aspectos qualitativos. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é um bem, né, que tem uma qualidade, é uma moeda de troca, tem o que nós chamamos de liquidez. Liquidez é a capacidade de pagar, todo mundo aceita dinheiro, né? Diferente, por exemplo, de mercadoria. A mercadoria que está no estoque para venda, ela pode ter até o mesmo valor. R$10 em dinheiro tem o mesmo valor que R$10 em mercadoria. Porém, a liquidez dos dois é diferente, né? O dinheiro flui mais fácil, troca-se mais fácil, a mercadoria, a pessoa pode não aceitar, se for um escambo, né? Troca. Ou se você precisa vender aquela mercadoria, você ainda tem que fazer mais um passo antes de torná-la dinheiro. Então, é aspecto qualitativo. Existem os aspectos quantitativos. Evidentemente, estamos falando aí em R$10 de dinheiro, é diferente de R$20 de dinheiro, né? Ou seja, R$10, aí no caso o aspecto patrimonial é o mesmo, dinheiro, mas 10 é menor que 20. Então a gente pode qualificar, né? Então, aspectos qualitativos, né, são os nomes, os títulos dados aos elementos patrimoniais que, de acordo com a sua classificação contábil, designado pela natureza de cada elemento. Os aspectos quantitativos, né, consistem em atribuir um valor monetário a cada elemento do patrimônio, ok? E quem são esses elementos patrimoniais, né? É muito importante, a gente é muito associado a dinheiro, né, gente? A gente fala em patrimônio, mas patrimônio não é só dinheiro, né? Como nós já vimos, até as obrigações fazem parte do patrimônio. Então a gente tem que analisar tudo que compõe esse nosso patrimônio, né? Essa é uma palavra, né, como já falamos, vem lá do passado. Patrimônio era o que uma pessoa deixava para outra. Então a ideia hoje de patrimônio é o conjunto, né, de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Essa entidade, reforçando, uma pessoa física ou jurídica. Por isso que a gente fala entidade, né? Poderia falar empresa, pessoa. É uma limitação, né? Objeto do patrimônio limitado a uma entidade. Então, como podemos entender as coisas capazes de satisfazer, né, como bens, podemos entender as coisas capazes de satisfazer necessidades humanas suscetíveis de avaliação econômica.
Os bens, né, gente, eles têm características. Nós temos bens materiais e bens imateriais ou intangíveis, ou seja, que não têm corpo. Um exemplo de um bem imaterial, né? Por exemplo, software. Né? O software é um bem seu, mas ele não tem corpo. Por isso que é importante a gente entender. Então, os bens materiais, também chamados de bens corpóreos ou de bens tangíveis, representam os objetos, né, que a empresa tem para uso. Por exemplo, prédios, móveis, carros, ou para venda, né? Mercadorias, dinheiro, né? Para negociação, ou até para consumo, material de limpeza, né? Material de expediente, né? Expediente é material, papel, caneta, para ser usado no escritório. Então, são os bens materiais. E os bens imateriais ou intangíveis, a gente usa mais a palavra intangível em contabilidade, são os bens incorpóreos ou intangíveis, como eu falei, gastos por sua natureza. A legislação exige tidos como parte do patrimônio, né? Nós temos aqui ativo diferido, era o ativo que você ia contabilizando aos poucos. Gasto com reformas, benfeitorias, né? E principalmente, marca, atenção, vou fazer aqui uma referência muito importante. Normalmente a gente fala que a marca de uma empresa vale X, mas não está se falando realmente a marca da empresa. Está se falando o valor da empresa. Então, o valor da marca Coca-Cola é X milhões de dólares ou bilhões de dólares. Na verdade, nós estamos falando quantas pessoas estariam dispostas a pagar pela Coca-Cola. Né? Então, marca, na verdade, é o registro desse nome Coca-Cola lá no Instituto, né, de Propriedade Intelectual, né, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPE, onde você registra este nome e passa a ser uma marca registrada para você. Isso tem um valor, que é um valor bem menor do que o valor da marca, como a gente fala, ou seja, esse valor de marca é o valor de registro, que é um bem seu, né, um bem intangível, ok? Da mesma forma, patente. O que é patente? Quando você cria um produto, você também vai no mesmo instituto, no INPE, e registra este produto como sendo da sua patente. Ou seja, ninguém pode fazer o produto sem pedir autorização a você. Tá? Então, é uma característica. Remédio é muito comum isso. Se descobre um remédio, registra-se a patente do remédio, ninguém pode fabricar, né? Registra-se a fórmula do remédio, ninguém pode registrar, pode fabricar essa fórmula. Né? Mesmo conheci, eu peguei o remédio, decompus, eu sei fazer, mas não pode, porque você não tem a patente. Aí, com o passar do tempo, né, essa patente ela perde a validade, existe um prazo de patente para cada produto, aí chama-se domínio público. A partir do momento que vai para domínio público, qualquer um pode fabricar, e muitas vezes você fabrica, né, um produto a um preço muito mais barato, é o caso do remédio genérico. A explicação para isso é que, para descobrir o remédio, houve muita pesquisa. Então, às vezes os insumos realmente não carregam um valor aquele material, mas aí se cobra mais caro porque você justifica a pesquisa pela patente. Né? Ou então você trabalha, por exemplo, com elementos, né? Vamos lá, uma franquia de filmes, né? O Star Wars. Aí você quer fazer lá o boneco do Darth Vader, né? Então esse boneco, Darth Vader, Star Wars, é uma marca registrada lá da Disney. A Disney comprou essa marca, nem era dele antes, ele comprou essa marca. Então, se você quiser fabricar um boneco Darth Vader, né, que tem lá figura, e você vai lá e paga, né, a Disney para licenciar. Aí você tem um custo por isso. Agora, a Disney, para fazer isso, tem que registrar tudo lá, né? Patente, tem que entrar, é um verdadeiro registro de tudo, né? A figura do Darth Vader está registrada, né, patenteada, tudo tem que ser, porque só registrando a patente, e detalhe, registrar em todos os países. Tá? Quer dizer, é um custo grande, por isso que é um bem da empresa. A palavra fundo de comércio, gente, também usada em inglês, chamado goodwill. Na verdade, fundo de comércio é quando você compra
o ponto de alguém. Vamos lá, nós temos uma padaria, vamos até falar uma padaria aqui bem localizada, né? As pessoas vão lá, gostam de comprar pão lá, e você, o cara, dono da padaria, resolveu vender a padaria. Ele é dono do prédio, dono dos equipamentos e dono do nome da padaria, né? A empresa é dele. Aí ele falou assim: eu quero vender só o prédio, não quero vender mais nada. Então, quem comprar aquele prédio pode fazer o que bem quiser, mas ele não vai poder usar o nome. Tá? Pode comprar os equipamentos, mas não pode usar o nome. Se ele quiser usar o nome daquela padaria para que as pessoas que já são clientes, num momento inicial, não percebam nem, né? A não ser que você queira que perceba, vai botar a placa, né? Sob nova direção para poder chamar mais clientes. Mas às vezes a pessoa quer que mantenha os clientes que já existem. Né? Então a pessoa vai continuar indo lá, trocou de dono. Né? Então, isso aí é o que a gente chama de fundo de comércio, de ponto ou de goodwill, cada um nome. Hoje em dia, a gente chama isso, no registro contábil, de ágio. A gente reconhece esse valor, é um valor que está dentro, né? É o valor que você paga mais por aquela empresa, além do seu patrimônio. Ou seja, lá a empresa tinha X de patrimônio, mas a pessoa vendeu por 2x. Esse X pago a mais é reconhecido que você pagou pelo fundo de comércio, pagou pelo ponto ou pagou, né, pelo goodwill, que se chama também. Tá? Aí a gente registra isso como ágio. Tá? É a palavra que a gente usa quando paga a mais hoje. E os direitos, né, gente? O que são direitos, né? São todos os valores que a empresa tem para receber de terceiros, né? Como duplicatas a receber, promissórias a receber, aluguéis a receber. Veja que tem a palavra receber junto, né? Mas aí vamos fazer algumas definições, tá? Por exemplo, do que é duplicata, né? Duplicata. Duplicata é um documento que hoje em dia praticamente caiu em desuso, mas é previsto. Quando você vende para uma empresa, a empresa vai pagar no final do mês. Então você vai fazendo várias entregas para uma empresa, né? Sua empresa A vende para a empresa B, fazendo várias entregas. No final, a empresa A soma todas as notas fiscais que vendeu para a empresa B. Aí ela faz um documento chamado fatura. Fatura é a relação das notas fiscais que foram feitas para a empresa B. Aí, a cópia da fatura, por isso chama duplicata, é a duplicata. É uma cópia da fatura. Né? Antigamente se batia com uma coisa chamada papel carbono. Botava papel carbono, já fazia a cópia. Você pegava essa cópia da fatura, levava para a empresa B dava o aceite, concordando com todas as vendas, né, que para ele foram compras. E aí você, de posse desse documento, ele se tornava um documento mercantil. O que é um documento mercantil? Que ele pode ser mercantilizado, ou seja, ele pode ser vendido. Então, você pegava o duplicata e ia no banco. Então, você tinha a receber R$1.000, ia para o banco, aí o banco fazia uma operação chamada desconto. Fazia não, ainda faz. Desconto de duplicata. Então, ele te devolvia R$900, ficava com 100 para ele. E aí o banco passava a receber das pessoas. Inclusive, se a pessoa não pagava, a empresa não pagava, ele devolvia a duplicata para você, você tinha que devolver o dinheiro para o banco. O banco sempre sai ganhando. Promissória é um documento parecido com a duplicata, mas para pessoa física. Antigamente, quando você ia numa loja que fazia crediário, porque hoje o crediário ele é feito por empresas que apoiam, né, a loja. E muito fortemente por empresas, por exemplo, especializadas em cartão de crédito. Né? É uma empresa que faz isso. Você passa o cartão de crédito, viram a receber para a empresa que te vendeu, mas aí você tem uma relação com o cartão de crédito. Né? Então é uma operação de recebíveis, né? De a receber. Tá? Antigamente você assinava essas promissórias e quando você ia pagar, você resgatava a promissória, você rasgava a promissória. Tá? Quando a gente fala antigamente, nós estamos falando aí no horizonte aí de 50 anos, 40 anos, mas existia, né? Como ainda existe essa ideia, você promete pagar, né? Quando você deve para alguém, você promete pagar. E aluguéis ou qualquer coisa você tem a receber. Pois bem, quando a gente falar de recebível,
a gente usa muito a palavra cliente. Tá? Atenção, seria clientes a receber, porque o cliente que pagou à vista já vai para o caixa, não nos interessa. Mas o cliente a receber a gente coloca. Só que a gente não usa a palavra cliente a receber, a gente usa a palavra só receber, tá bom? Agora, outra coisa interessante, e o dinheiro que está no banco? Vocês acham que é bem ou direito? Ah, não é bem, é direito. Por que direito? Porque ele não cumpriu aquela máxima, não está com a gente. Né? Ou seja, se você amanhã for lá no seu banco, eu quero todo o meu dinheiro, o banco disser para você que não tem, que está indo embora, que fechou o banco, isso é possível. Né? O banco já aconteceu no Brasil, né? Bancos fecharem e deixarem os correntistas, né, sem nada. Hoje existe um fundo garantidor. Esse fundo garantidor, para a poupança, vai até R$250 mil, ou seja, é um fundo garantidor que tem limite. Né? Se você tem R$1 milhão num banco, fique atento. Né? Você pode perder e ninguém vai bancar nada. Você pode chegar lá e não ter mais dinheiro. Mas o processo de bancário, ele foi feito uma depuração ao longo do tempo, se criou o fundo garantidor, alguns bancos quebraram, e hoje nós estamos basicamente aí com poucos grandes bancos dominando o mercado. Né? Nós temos aí Itaú, Santander, Real, né? Santander não é bem nacional, quer dizer, é nacional porque é criado, mas ele tem uma origem espanhola, Itaú e Bradesco são bem nacionais, e esses três bancos estão presentes no Brasil todo. Além disso, né, os bancos do governo, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então, nós temos um sistema bancário. Agora, existem outros bancos menores. Né? Vocês hoje já têm os chamados fintechs. Né? Fintechs são bancos virtuais. Né? E aí, gente, é essa história. Um banco desse ele pode desaparecer. Né? E você não tem de onde cobrar até o limite de R$250 mil. Né? Ok? Para a poupança. Para a conta corrente, vale a pena estudar qual seria o valor, mas pode subir também. Bom, e obrigações, né? São os valores que a empresa tem a pagar para terceiros. Né? Na verdade, gente, o que é terceiro? É qualquer um que não seja o sócio, o dono. Né? O dono, o sócio é o próprio, né? Dono da empresa. Terceiros são todos os outros. Beleza? O que acontece aí? A empresa também tem obrigações para com os sócios. Quando o sócio coloca dinheiro, recurso, né, um elemento patrimonial dentro da empresa, que não precisa ser só dinheiro, pode botar um carro à disposição da empresa, né, passar o carro para o nome da empresa, é de se entender que essa obrigação não é exigível. Por isso que a gente não... Né, a ideia do sócio é colocar recurso à disposição da empresa e aquilo faz parte, né, da vida dele, da vida da empresa. Já as outras obrigações, ou seja, obrigações quanto a terceiros, elas são exigíveis. E aí nós temos duplicatas a pagar, aí a palavra que vai ser usada vai ser apagar. Né? A gente vê a duplicata, no caso, é o mesmo sentido, né, da duplicata receber, mesmo sentido conceitual, só agora é o sentido inverso. O inverso que agora é apagar, ou seja, você comprou de uma empresa, né? Impostos a pagar, não é isso? Olha aqui, salários a pagar, que interessante, né? Olha só, quem é um credor da empresa? O funcionário. Porque o que acontece? No dia 30 ou 31 do mês, a empresa tem a obrigação de pagar o salário para aquele que trabalhou, né, o mês todo para a empresa. Só que a empresa não paga lá no dia 31, alguns até pagam, né? Mas a empresa tem até o 5º dia útil pela lei atual para pagar, ou seja, pode-se falar aí em 5, dia 7, né? Se tiver um feriado, dia 8, aí, né, vai depender do 5º dia útil. Então, esse período entre o final do mês e quando vai ser pago, o funcionário ele tem a receber, portanto, a empresa tem a pagar. Ok? Então, todo mundo que a empresa tem a pagar é um terceiro. Né? E terceiro, a gente usa muito a palavra apagar. Né? Às vezes, em alguns exercícios, a pessoa não usa, vai ter que entender a leitura do que aconteceu. Também não está aqui, mas uma palavra que pode ser usada é imposto a recolher. A recolher e a pagar, eles têm a mesma característica. Então, é obrigação da empresa de pagar.
A única diferença, uma diferença mais conceitual, e no caso vamos falar, por exemplo, do INSS, a contribuição, né, que todo o funcionário e a empresa tem que fazer com o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então tem uma contribuição, né, que ela tem as faixas. A empresa ela recolhe do funcionário esse valor, já paga o salário menos o valor, certo? Esse valor, então, é um valor a recolher. Por que é a recolher? Porque não é da empresa. A empresa tirou do funcionário e está repassando para o governo. O INSS da empresa, que ela tem que pagar, aí é o INSS a pagar, porque é uma obrigação dela. Vocês percebem que tem uma diferença, né? A recolher e a pagar, eu vou fazer a mesma coisa, pagar lá no final. Beleza, mas conceitualmente tem uma pequena diferença. Nós não vamos tratar essa diferença, tá bom? Eu só quero que vocês gravem que recolher e apagar tem o mesmo sentido no nosso caso, uma obrigação, mas para que vocês entendam, né, essas características. Importante, a maioria dos valores que representam direitos são denominados contabilmente seguidos da expressão a receber, como eu falei. Bem como a maioria dos valores representativos de obrigações são seguidos da palavra a pagar ou a recolher. Entretanto, pode haver exceções, como o caso da conta clientes, né, que eu comentei. Cliente é todo mundo que compra na empresa. Ok, verdade. Mas na contabilidade, a palavra cliente já quer dizer clientes a receber. Eu não preciso colocar clientes a receber. Eu já sei que cliente é aquele que não pagou à vista e vai pagar, né, a prazo, vai pagar depois. E fornecedor é uma obrigação que eu tenho para quem me vendeu material, né, e eu não paguei à vista. Então, não preciso colocar fornecedores a pagar. Então, a gente normalmente utiliza dessa forma. Ok? Então, há também casos em que obrigações tributárias são a expressão a recolher, como eu já comentei com vocês. Bom, entendido isso, que são bens e direitos e o que são obrigações, a gente vai entender agora já um conceito dos dois lados, né? Quais são os dois lados? De um lado, os bens e direitos, e do outro lado, as obrigações. Essas obrigações, agora, entendo as obrigações para com terceiros e para com sócios. Tá? Somadas as obrigações, eu tenho que ter uma igualdade com bens e direitos. Ou seja, quando eu tenho bens mais direitos menos obrigações, há um equilíbrio, né, em que a situação seria uma situação nula. Porém, se bens mais direitos menos obrigações me dá uma situação líquida positiva, é porque eu tenho ali o patrimônio dos sócios, né? Eu tenho ali a situação, o dinheiro do lucro, do capital. Então, a situação líquida positiva. Bens mais direito menos obrigações, se for menor que zero, a situação líquida negativa. É só para reforçar, talvez não tenha ficado. As obrigações aqui não incluem as obrigações para com os sócios, tá? Aqui são só obrigações para com terceiros, só para reforçar, tá? Então, bens mais direitos menos obrigações, se for zero, a gente vai em situação líquida nula. Se bens mais direitos for uma situação líquida maior que zero, positiva, que é a desejável. Bens mais direitos menos obrigações, a situação líquida for negativa, então nós estamos numa situação... Bom, já até falando, situação líquida negativa quer dizer que já evaporou o dinheiro ou o elemento patrimonial que o sócio colocou à disposição da empresa, que eu já não tenho mais condições de pagar. Então, nós vamos ter, juridicamente, duas situações. A primeira situação é o seguinte: a própria empresa busca o judiciário, existe uma área do judiciário que trata disso, né? No interior, o juiz da comarca trata de tudo, mas no Grande Rio é uma vara empresarial, tá? Aí a empresa vai à vara empresarial, busca ao juiz e diz assim: eu quero pagar as minhas dívidas. Então, você quer pagar suas dívidas, então vamos dar um prazo, 2 anos, vamos dar um prazo, e o juiz vai parar os juros comerciais, vai virar juros judiciais, e você tem aí 1 a 2 anos, né, o prazo que o juiz der para você realinhar a sua empresa. Tá? Isso chama-se, então, recuperação judicial. Vocês terem uma ideia, as lojas líderes já tiveram recuperação judicial,
e parece até que vão entrar de novo, mas a Oi, empresa de telefonia, recuperação judicial, ainda está em recuperação judicial. É um processo em que a empresa diz: devo, não nego, mas quero pagar. Veja bem, isso não acontece com a pessoa física, né, gente? A pessoa pode fazer isso? Está devendo todo mundo, vai lá no juiz, eu quero pagar, segura agora, me dá um prazo, não deixa ninguém executar minha dívida, me deixa eu pagar em juros judiciais. Não existe para a pessoa física isso. Ou seja, a pessoa jurídica é mais protegida que a pessoa física. Por quê? Porque a pessoa jurídica emprega, né? A pessoa jurídica faz a economia andar, então ela tem uma proteção maior. Porém, se a dívida dela está impagável, né? Está negativa, e os credores são aquelas pessoas, né, que, para quem a empresa tem obrigações, vão ao juiz e dizem: olha, ele não está pagando, não demonstra interesse em pagar, e a gente está preocupado. E aí o juiz, então, decreta a falência. Então, falência é decretada pelo juiz, a sua empresa, então, a empresa é encerrada, é designado um interventor. Esse interventor vai fazer o quê? Vai listar todas as obrigações, vai listar o que é que tem de bens e direitos, vai leiloar, e vai pagar o que puder, né, da dívida. Ainda no caso, né, de uma empresa limitada, ainda pode avançar, né, no capital dos sócios, no valor dos bens patrimoniais dos sócios em relação ao capital social. Mas, findo isso, não tem mais. Ou seja, se os credores não tiverem totalmente pago a sua situação, é porque não tem mais como pagar. Tá? Então, isso, gente, vai dar origem ao conceito origens e aplicação de recursos. Esse conceito foi desenvolvido lá pelo Luca Pacioli para explicar o que é esse tal balanço patrimonial. Origens e aplicações de recursos, observando um gráfico patrimonial, é possível observar o total de recursos que a empresa obteve que estão à sua disposição. Então, deste lado aqui, lado do passivo e do patrimônio líquido, estão as origens, né? Como eu falei, no passivo, obrigações com terceiros, no patrimônio líquido, obrigações com os próprios sócios da empresa. E desse lado aqui, os bens e direitos. Esses dois lados, eles têm que estar em equilíbrio, né? Ou seja, tem que ser um lado igual ao outro. Vamos ver aqui. Do lado dos bens e direitos, né, que a gente chama de aplicação, atenção para essa palavra aplicação, que a gente sempre está associando a aplicação, vou aplicar o meu dinheiro. Aplicar meu dinheiro quer dizer, vou investir meu dinheiro. Não é este conceito, ok? Aplicação aqui é aonde o dinheiro está aplicado. O dinheiro que o sócio colocou na empresa pode estar em dinheiro, pode estar em mercadorias, pode estar em veículos, imóveis, máquinas, ferramentas, móveis e utensílios, marcas e patentes. Pode estar em próprio dinheiro, no banco, duplicados a receber, títulos a receber, aluguéis a receber, ações. Okay? Está aplicado, ou seja, ele está sendo usado desta forma. E as origens? Ora, os empréstimos que eu fiz, né, é uma origem, né? É um recurso que entrou na empresa, ou dinheiro. Agora, quando eu uso a palavra recurso, é que quando o sócio forma o capital dos sócios, que é uma origem, ela não precisa ser em dinheiro, tá? Pode ser em mercadoria, veículos, quer dizer, por isso que eu falo recurso. Tá? Mas o dinheiro, né, do empréstimo foi colocado aqui. Aí, onde está? Aplicado em quê? Eu comprei um veículo. Ok. Então, você comprou um veículo, é para onde foi o dinheiro. Aí, salários a pagar, fornecedores, financiamentos. Veja, até salários a pagar é uma origem. Você trabalhou para a empresa e não recebeu ainda, né? Então, é uma origem de um recurso. É como se você tivesse emprestado dinheiro para a empresa. É mais ou menos a mesma ideia. Impostos a pagar, encargos sociais, aluguéis a pagar. Títulos, a palavra títulos é uma coisa que duplicatas a pagar, uma coisa de fornecedores, né? É que, aí como é que a gente vai interpretar? Se for um exercício, se for um exercício meu, eu gosto de botar ou entre parênteses, né? Ou no texto eu explico. Mas, se não, isso é importante, se no texto, entre parênteses, tiver a palavra títulos, não pode usar fornecedores, tem que usar títulos. Né? Porque o exercício já disse para você o que você vai usar. E na vida prática, professor?
eu vou adiantar. Na vida prática, existe uma coisa chamada plano de contas. É no plano de contas, que é o manual do sistema contábil, que tem todas as contas. Conta essas que são codificadas, são explicadas, né? E aí eu olho lá. Promissórias a pagar, contas a pagar é outro nome que eu posso usar, né? Contas. E aqui as não exigíveis, reservas e lucros acumulados. Quer dizer, isto aqui tem que estar em equilíbrio. Então, do mesmo equilíbrio da situação líquida, eu tiro o que a gente chama de equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual a passivo mais PL. Ou ativo menos passivo igual a PL. Esse ativo menos passivo igual a PL lembra a gente o quê? A situação líquida, né? Então, se PL igual a zero, a empresa, os sócios não tem nada, né? Se PL positivo é o que a gente quer, se PL negativo, a empresa está em situação de recuperação judicial ou falência. Né? Tá isso aqui, tá bom? É o que é a mesma coisa. Quer dizer, PL e situação líquida acabam sendo a mesma coisa, o mesmo sentido. Então, passivo. Agora vamos dar um nome para a origem, tá? Vamos dar um nome. Nome de origem de recursos chama de passivo. Quem é o passivo? São os financiadores da empresa, tá bom? Que junto com o patrimônio líquido, né, que é os recursos próprios, vão fazer esse composto. Então, aí vai até uma chamada, tá, gente? Normalmente, o lado direito do balanço é passivo mais PL, passivo mais patrimônio líquido. Mas é muito comum vocês chamar total do passivo. Mas você vai dizer, mas não tem o PL junto? É porque o PL também tem características de passivo, né? Que é essa característica aqui, ó, origem de recursos. Então, são os recursos totais à disposição da empresa. Então, eu já falei, eu uso a palavra recurso porque eu quero dizer que não é só dinheiro. Se eu falasse só dinheiro, fica até talvez mais fácil de entender, mas acontece que eu não preciso colocar só dinheiro, eu posso colocar material, eu posso colocar outras coisas à disposição da empresa. Então, eu tenho recursos de terceiros, que correspondem às obrigações, são os recursos provenientes de terceiros e que a empresa utiliza para suas atividades. Esses recursos são denominados débitos de funcionamento. Né? Aí é o seguinte, na verdade, a situação do terceiro é credora, né? Mas quando vai para o outro lado, ela vai passar a ser o quê? Débito em relação a isso, tá? Também são recursos de terceiros os débitos de financiamento com os empréstimos e financiamentos. Débitos do que seguinte, lá na aplicação, deve explicação para onde foi utilizado o recurso, ok? Recursos próprios são recursos provenientes do capital próprio. Atenção para essa palavra capital, ok, gente? Quando eu falo capital, também é outra palavra que no jargão é dinheiro. Não, capital é tudo que o sócio coloca à disposição. A gente usa a palavra capital social ou só capital. Bem como os acréscimos a esse capital decorrentes da gestão da empresa, como lucros, que são, né? Lucros podem ser distribuídos aos sócios ou incorporados à empresa. E reservas, que são parte do lucro, que são elas não vão direto para o capital social, porque toda vez que você faz uma alteração do capital social, você tem que alterar lá na junta comercial. Isso é todo um trabalho para se fazer isso. Então, muitas vezes você deixa o lucro ali numa situação de reservas ou lucros acumulados, aguardando uma situação melhor, uma decisão melhor. Todos os recursos próprios da empresa estão localizados nas contas do PL. Então é isso, né, gente? Ó, aqui, ó, origem, né? Essa origem vai para onde? Para cá, ó. Elas vão ser aplicadas em bens e direitos, né? Aplicadas, tá? Aí, todo mundo que é origem é o pessoal que acredita na empresa. Portanto, todo esse pessoal aqui, ó, ele é credor. E todas as contas aqui que estão são devedores da onde foi aplicado o recurso. Aqui, não, aplicação, o lado do ativo mostra a empresa, né? Agora, o lado esquerdo, né, é a aplicação do recurso. Mostra onde a empresa aplicou os recursos, onde os recursos, né,
onde os recursos estão, que foram o quê? Que vieram aqui da origem, ok? Bom, algumas definições usuais em contabilidade, né, a respeito do patrimônio. Quando eu falo capital próprio, né, gente, eu já falei, mas vamos repetir, é a mesma coisa que recurso próprio, representado pelo patrimônio líquido, que ali tem capital, reservas, lucros ou prejuízos acumulados. Na lógica, o prejuízo ele vai agir aqui de forma negativa, né? Capital de terceiros ou capital alheio é o mesmo que o recurso de terceiros, também chamado de passivo exigível ou só passivo, tá? Também pode. Capital total à disposição da empresa, né? É a soma de toda capital próprio, né? Capital próprio, né? Próprio, capital próprio e capital de terceiros. E o capital que foi aplicado, logicamente, é igual a esse capital total, também chamado de ativo total. O ativo líquido ou capital líquido é o ativo total menos o passivo exigível. Na verdade, a gente não usa muito essa expressão, não, tá? A gente usa isso aqui, ó, patrimônio líquido, mas é só para a gente mostrar as várias. E o patrimônio bruto, gente, é o ativo total. Oh, mas tem o patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido dos sócios. Quando você junta com o capital de terceiros, é o patrimônio bruto que está sendo aplicado. Aplicado aonde? No ativo total. Passivo real é o passivo total menos o patrimônio líquido, ou seja, é o exigível, né? É aquele passivo exigível. E o passivo não exigível é o patrimônio líquido. Então, essas são algumas expressões usadas, né, em contabilidade, ok? Principalmente quando a gente fala de patrimônio. Agora vamos falar de atos e fatos administrativos. O que são atos administrativos? São os que não provocam alterações nos elementos do patrimônio ou no resultado. Lembra que o resultado é lucro ou prejuízo. Ele depois vai para o patrimônio, né? Então, eles não são objeto da contabilidade. O que é um ato administrativo? Atender telefone, contratar pessoal. Você vai dizer para mim, opa, mas quando eu contrato pessoal, lá na frente eu tenho que pagar salário. Sim, tudo bem, o salário vai ser registrado, mas a contratação em si, ela foi um ato administrativo. Os atos administrativos são relevantes. Existe na contabilidade o que a gente chama de contas de compensação. Nós não vamos usar, porque essas contas de compensação não são utilizadas no mundo empresarial, são mais utilizadas na contabilidade pública, mas eu vim comentar com vocês, né? Por quê? Por exemplo, eu mandei um documento para o banco. Fica onde? Não está no banco, não está comigo. É um ato administrativo, eu registro, né, nessa conta. Recebimento de bem de terceiros para a industrialização, ou seja, eu recebi um bem para trabalhar em cima dele ou para consertar. Então, eu teria essas contas de compensação que normalmente não são utilizadas. Só uma explicação para vocês, né? Um contrato de uma venda, né? A venda, ela se consuma quando entrega a mercadoria. Aí eu associo venda com nota fiscal. Mas, quando eu faço um contrato, né? Eu não posso registrar isso ainda como sendo um resultado para a empresa. Então, eu registraria nessas contas de compensação, porém, como eu disse, no mundo empresarial raramente se usa isso. Agora vamos ao fato. Fato administrativo ou fato de gestão é toda operação realizada pela administração que modifica o patrimônio da empresa, em termos de qualidade, quantidade ou qualidade. Um fato contábil é toda ocorrência que modifica o patrimônio, decorrente ou não de operação realizada pela administração. Assim, todo fato administrativo é um fato contábil, porque ele modifica a gestão. Mas nem todo fato contábil é um fato administrativo. Por exemplo, um incêndio, né? Um incêndio com perda de bens. O patrimônio é reduzido, é um fato contábil, mas não houve nenhum elemento, né? Não foi decorrente da gestão, ninguém tomou uma decisão sobre isso. Tá? Então, muito importante é o seguinte, a contabilidade ela registra o quê? Os fatos contábeis. A ciência contábil estuda todos os fatos, e até os atos, mas a contabilidade registra os fatos contábeis. Fatos administrativos, não, como nós já falamos, ou fatos contábeis, né? É aquele que ou vai mudar, são os fatos permutativos, né? Qualitativos ou compensativos, fatos modificativos, tanto que aumentam ou diminuem o patrimônio,
E fatos mistos, né, que aumentam e diminuem o patrimônio. Também existe essa característica. Tá? Olha, o fato permutativo, né? Compra à vista de um veículo, né? Ou seja, eu aumentei o ativo e diminui o ativo. Eu troquei dinheiro por um carro, né? Aquisição de material a prazo. Eu aumentei o ativo e também aumentei o passivo, né? É uma troca, uma permuta. Pagamento de uma dívida, né? Eu diminui o passivo e diminui o ativo. Aumento do capital social por incorporação de reservas. Eu diminui o PL e aumentei o PL. Então, fatos permutativos. E os fatos modificativos, né? Então, os aumentativos é quando provocam um acréscimo no valor do PL. Receita, gente, quer dizer venda. Eu posso usar receita, posso usar venda ou receita de vendas, ok? Recebida por um serviço prestado. Eu aumentei o ativo e aumentei o PL, ou seja, houve uma nova entrada de recurso. Eu modifiquei, aumentando o meu patrimônio. E os diminutivos são os que provocam redução no valor do PL. Pagamento de despesas de transporte. Eu diminuí o ativo e diminuo o PL. Atenção, essa diminuição do PL, esse aumento do PL, são feitos de forma indireta ainda. A gente vai utilizar contas que a gente chama de contas de resultado, são as contas de receita, custo e despesa, e este resultado vai ser transferido para o PL. Ok? E fatos mistos, né? São aqueles que combinam, né? Aumentativos com combinação com fatos modificativos. Venda de bem com lucro. Tá? Então, eu vendi um bem do meu ativo, né? Então, aumentei o PL, né? Aumentei o ativo e diminuí o ativo. Por quê? Na verdade, eu tirei um ativo permanente e também retirei o que a gente chama de depreciação acumulada. Essa é uma característica, esse é um bem da empresa. Renovação de dívida com desconto, né? Aumentei o PL, aumentei o passivo e diminui o passivo, porque eu transferi, eu mudei minha dívida e ganhei um desconto, né? Quando eu renovei, eu renegociei minha dívida. E também tem os diminutivos, né? Quando combinam fatos permutativos e fatos modificativos diminutivos. Venda de um bem com prejuízo. É a mesma situação lá de cima, essa situação aqui, só que agora eu perdi dinheiro, né? Eu vendi por menos que ele valia. É a mesma coisa a renovação de dívida com pagamento. Eu fui renovar minha dívida e tive que pagar mais juros, né? São fatos mais complexos dentro da contabilidade. Numa revisão básica, né, a gente tentou trabalhar o patrimônio nessa unidade, né, conversar sobre o patrimônio. Eu queria que agora a gente focasse muito isso, né, o que é o patrimônio de uma entidade, que a gente começasse a entender ativo, passivo e PL, passa a ser um linguajar, e entender que passivo e PL, origem de recursos, e que ativo, né, é a aplicação de recursos. Com isso, eu vou entender que a aplicação de recurso são as pessoas que acreditam, né, na empresa, são os credores, e que as contas que estão do lado do ativo, por serem a aplicação, elas devem a explicação de onde está o recurso, que aí vai nos ajudar a entender o que é débito e crédito. Ok? Muito obrigado e até mais.